Terça-feira, aqui no Tom Maior, é dia de falar de economia com o nosso parceiro, o professor Luiz Carlos Ongarato, que já está conectado aqui com a gente. Professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jéssica, tudo bem? E você? Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Sagres. Tudo ótimo, professor. Não está tudo bem, e como sempre é com a economia brasileira, tantos assuntos quentes que a gente vai tratar aqui hoje, né, professor? PEC do teto de gastos, Auxílio Brasil, preço dos combustíveis, paralisação aí dos caminhoneiros. São muitos os temas que a gente vai tratar aqui hoje, professor. Para começar, vamos explicar para quem nos acompanha aqui no Tom Maior a respeito do teto de gastos e de que maneira ele está envolvido aí com a questão desse novo programa ali, o Auxílio Brasil, que o governo Bolsonaro aí anunciou na semana passada, causou aí um alvoroço no mercado financeiro, né, professor? É verdade, Jéssica. Essa semana aí não tem sido fácil, né? Principalmente aí para trazer boas notícias, né? A gente vai tentar fazer uma análise breve aqui para o nosso público da Sagres. O que é o teto de gasto? O teto de gasto seria aquele orçamento, né? Aquela receita que você tem, todo o ganho que você tem no ano, né? Ou no mês, e você não pode passar daquela quantidade de endividamento. Vamos imaginar assim: você que tem um salário e você tem um cartão de crédito. O seu cartão de crédito, né, provavelmente tem um limite maior do que o seu salário, e aquilo seria o seu limite de endividamento. Se você tiver, por exemplo, uma dívida maior do que a sua capacidade de pagamento daquela parcela, você vai estar, né, devendo cada vez mais. Então, em linhas gerais, para a gente fazer uma análise à luz do que a gente tem dentro de casa, seria isso: é a nossa capacidade máxima de pagamento das nossas dívidas e despesas do nosso cotidiano. E o que tem a ver com o teto de gastos e também o Auxílio Brasil? O Auxílio Brasil, ele não tem um orçamento específico, assim como tinha o Bolsa Família, que deve se encerrar, e cria-se um orçamento com base na criatividade contábil. O que é a criatividade contábil? É você tirar dinheiro ou criar dinheiro da onde não existia, né? E isso que causou o alvoroço, Jéssica, nesse mercado financeiro desde a última sexta-feira. Pois é, professor, ainda falando sobre o teto de gastos, né? Ele, na verdade, foi aprovado no governo do presidente Michel Temer em 2017. Naquela época, então, o governo sustentava que o teto era necessário para controlar os gastos públicos que estariam em uma trajetória insustentável de crescimento. Por quê, professor? Esse teto, ele foi aprovado naquela época e agora, então, a gente está nessa expectativa de furar esse teto. Quais os efeitos, então, de ultrapassar, de furar o teto? Que prejuízos isso pode trazer também para a economia neste momento? Bom, o teto de gasto é uma regra fiscal que você não pode gastar mais do que a capacidade, como eu estava comentando. Foi aprovado no governo Michel Temer. Então, desde então, todos os nossos orçamentos anuais, né, do Brasil, eles seguem esse teto de gasto, que ele é ajustado pela inflação de junho a junho, né? E o que propõe ali o ministro Paulo Guedes para tentar resolver esse problema, né, proposto aí pelo presidente Bolsonaro? É mudar a forma de cálculo da inflação, pegar a inflação dos últimos 12 meses e não de junho a junho, como era feito até então, né, pela regra colocada há 5 anos atrás, né? Então, como a inflação acumulada nos últimos 12 meses, ela é maior, né, do que a inflação que deveria ser ajustado, né, normalmente, o teto de gastos, cria-se uma possibilidade de gastar mais, porque o ajuste, devido à mudança de regra do jogo, né, no meio do jogo, né, isso, por exemplo, no futebol não existe, né? Mudar uma regra é muito mais complicado, né? A FIFA mudar a regra do futebol. Mas o que a gente está propondo aqui? Para a economia estar mudando a regra a cada decisão, a cada fato que está acontecendo no nosso dia a dia. E isso não pode acontecer, porque furar o teto de gastos, primeiramente, foi o que causou ali, né, a pedalada fiscal do governo Dilma e gerou impeachment. Então, isso é um crime de improbidade administrativa.
Segundo, você sinaliza para o mercado como um todo e para todos os brasileiros que não há planejamento no gasto, não há uma probabilidade de rever outras contas de outros ministérios, contas, por exemplo, de financiamento dos próprios políticos, contas do fundo partidário, enfim, questões que poderiam daí surgir o dinheiro, né, o orçamento para o Auxílio Brasil. Então, simplesmente, se você deixa de cumprir essa regra do teto de gastos, você sinaliza que você não está se importando mais em respeitar as próprias leis do Brasil. Pois é, professor. Então, o governo quer, né, aprovação para furar o teto de gastos e aumentar o valor do Auxílio Brasil. Mas elevar o valor desse benefício, professor, pode então ser considerada uma armadilha fiscal. O governo não poderia ter buscado outra alternativa, né, reduzir gastos em outros setores para bancar então esse novo valor do auxílio? Sim, é o que deveria e o mercado esperava isso. O mercado e todo mundo, todos nós brasileiros, né? Porque é nosso dinheiro que está sendo gasto de uma maneira indiscriminada, sem planejamento, sem um orçamento aprovado. Então, simplesmente muda-se o quê? Uma regra de cálculo de ajuste e cria-se o dinheiro, né? Novo ali, né? Entre aspas, lógico, né? Não é assim que a gente administra, com certeza, as nossas casas, né? E também não é assim que se administra o Brasil. Por quê? Né? A gente tem que ver que esse respeito às regras, ele é importante para garantir o recebimento contínuo desse auxílio, porque até então o Bolsa Família, ele tem orçamento próprio para acontecer. Quando a gente fecha o Bolsa Família e cria o novo, ele tem o novo auxílio, o Auxílio Brasil, ele precisa ter um orçamento, e ele não tem um orçamento. Ele está encaixado numa brecha de orçamento que tem ali a vigência de um ano. Ou seja, para 2022, ok, vai ter auxílio, mas para 2023, 2024, 2025, enfim, né? O Bolsa Família já é um programa que tem ali, se não me engano, quase 2 décadas já de existência, né? Muito próximo dessa data. E sempre com orçamento, ele é um orçamento garantido, porque nós não podemos brincar com a vida das pessoas que precisam de auxílio. Então, o que está se fazendo hoje né, abrir mão do certo pelo duvidoso, por uma campanha muito eleitoreira, política, para ganhar votos para o ano que vem, e não garante, né, o orçamento para 2023, e que é um problema que o próximo governante vai ter que resolver. Então, a gente ficou numa situação muito delicada aí para esse descontrole econômico acontecer. Pois é, professor. Essa é justamente a minha próxima pergunta, né? Porque esse novo auxílio, esse novo valor, ele é temporário, ele só vai até dezembro do ano que vem, dezembro de 2022. Isso, então, está criando ali uma cilada, né, para o próximo presidente, para 2023. Isso, de alguma maneira, né, professor, pode criar também para que esse teto, esse gasto, ele se torne permanente? Bom, não vai ter uma previsão orçamentária, né? O problema é esse, que não há uma revisão, uma previsão orçamentária para o Auxílio Brasil. Então, é sempre importante para nosso ouvinte, nosso espectador aqui, entender que nós não somos contra o auxílio, muito pelo contrário, ele tem que existir, ele tem que ser forte, né? Até mesmo para dar dignidade, dar qualidade de vida para as pessoas, enfim, até mesmo para fazer a economia se reaquecer. Porém, quando você não dá garantia de permanência de auxílios assim, você deixa a população mais carente sempre refém ainda mais dos políticos. Então, se, por exemplo, o próximo presidente ou a reeleição do presidente atual, né, vier a acontecer, ele não quiser dar continuidade ao Auxílio Brasil ou mudar arbitrariamente o valor, pode acontecer em 2023. Então, essa medida aí de curto prazo, uma medida que a gente fala que é populista por isso, porque ela não é pensada, né, de uma maneira estrutural dentro do nosso orçamento, ela simplesmente não vai ter continuidade de deixar aquela população que está fragilizada hoje potencialmente mais fragilizada no ano que vem.
Professor, para finalizar então essa questão do teto de gastos, eu queria perguntar para o senhor como é a experiência de outros países quando se fala em teto de gastos. É diferente do que acontece aqui no Brasil? Sim, é diferente. Vamos colocar assim que o teto de gastos é uma receita brasileira, mas existem receitas parecidas, como foi após a crise de 2008, 2009, principalmente nos países que entraram em crise na Europa, como Portugal, Espanha, Itália, Grécia, né? Por exemplo, Portugal, que é um país mais próximo do nosso, né, devido à nossa língua, né? Aí fez uma reforma administrativa, colocou esse teto de gastos, fez uma reforma administrativa com todos os servidores públicos, todos os gastos públicos, e mudou também a gente chama de modelo de desenvolvimento econômico, ou seja, muda a macroeconomia, incentivou, por exemplo, o turismo, né? Incentivou muitos investimentos estrangeiros de vários países para zonas de praia, né? Incentivou também a ida de aposentados para lá, incentivou também os passaportes, né? Os passaportes ouros, né? Que quem compra um imóvel, investe num negócio, tem a cidadania lá em Portugal. Então, refez toda a economia daquele país com uma intervenção diferente da nossa, uma intervenção externa do Banco Central Europeu, né? Que foi uma intervenção muito mais dura do que a nossa. E hoje a economia portuguesa, depois desse período de muita crise, né, já saiu aí e voltou a crescer, e é uma das economias que a gente mais observa dentro da Europa. Professor, o senhor falando aí sobre o auxílio, né, emergencial do governo do presidente Jair Bolsonaro, o senhor classificou como uma medida populista e também uma medida de curto prazo. Outra medida também proposta que o presidente Jair Bolsonaro anunciou recentemente foi aquela de dar uma ajuda aí para os caminhoneiros para compensar a alta do diesel. E, inclusive, a partir de hoje, né, teve um novo reajuste no preço do diesel. Petrobras anunciou ontem esse reajuste que já está valendo hoje, de 9% para o diesel e 7% também para a gasolina nas refinarias, né, professor? De alguma maneira, esse novo reajuste, essa questão dessa ajuda para os caminhoneiros para compensar essa alta do diesel, pode pressionar a categoria a realizar uma nova paralisação? Sim, Jéssica, é o que a gente está observando, né, uma nova articulação de paralisações dos caminhoneiros no Brasil todo, né, principalmente, provavelmente, né, não com o bloqueio de estradas, estão se falando isso, em não bloquear estradas, mas o que tem a ver o auxílio, né, o auxílio diesel aí, né, essa bolsa diesel, enfim, virou um motivo, assim, até mesmo de chacota entre a própria categoria, porque não é isso que eles estão reivindicando, né? Reivindica o quê? Uma previsibilidade em relação ao preço do diesel, porque você fecha um contrato hoje de frete, amanhã você já não tem um contrato que ele é lucrativo. Então, essa oscilação de preços que gera um grande problema. E aí, como tem uma tendência de aumento internacional do preço dos combustíveis devido ao aumento do preço do petróleo, e isso parece ser irreversível nesse momento, nós gastaríamos bilhões de reais nesse auxílio que não teria efeito nenhum. Não seria bom para nós, contribuintes, né, pagadores de impostos, que nosso dinheiro, algumas dezenas de bilhões de reais iam ser jogadas pelo ralo ou queimadas, né, vamos colocar assim nos tanques, nos motores, e não traria nenhum benefício para os caminhoneiros, porque, enfim, R$400 não paga nenhum tanque de um caminhão, né? E também, enfim, mostra mais descontrole de qualquer política, de qualquer forma de pensar estrategicamente a questão, principalmente da mobilidade, da logística e dos transportes no Brasil. Pois é, professor, não ia resolver o problema e também de onde ele poderia tirar esse dinheiro? O dinheiro vem da mesma origem, né, que seria o novo cálculo do ajuste da inflação. Então, deliberadamente estaria criando brechas para gastar mais. É como se, pegando aquela analogia do cartão de crédito, né? Imagina você não está conseguindo passar
a parcelar, né, mais ali, fazer novas dívidas, é como aumentasse o limite do cartão de crédito quem já não consegue pagar o parcelamento. Seria isso, gerar mais dívidas para serem pagas no futuro. E também mais pânico, né, professor, para o mercado financeiro em relação aqui à nossa economia. Sim, gerando ainda mais instabilidade, enfim, a nossa bolsa perde muito valor. E o que está aparecendo, Jéssica, fazendo uma análise breve, assim, né, bastante especulativa pela minha parte, é que tomam-se medidas reais, né, que vão estabilizar a economia, gerar instabilidade, e aí no outro dia vê o que deu problema, ventila-se uma notícia de privatização, que nem projeto tem de privatização. Aí as ações da Petrobras aumentaram de valor, né, por pura especulação, mas não existe nenhum projeto concreto, de fato, de privatização da parte que cabe ao Brasil ainda, né, porque a Petrobras é parcialmente capital privado. Professor, são muitos episódios, né, decisões que a gente vai ter que acompanhar aqui relacionadas à nossa economia, e a gente vai seguir acompanhando e contando com as suas análises para fazer o pessoal, quem acompanha aqui o Tom Maior, a compreender esse cenário econômico aqui no Brasil. Agradeço, professor, a sua participação e até terça-feira que vem. Até terça-feira que vem, foi um prazer. Tchau, tchau. Uma boa tarde. Conversamos aqui no Tom Maior com o professor Luiz Carlos Ongarato, ele que é especialista em economia, e daqui a pouquinho no nosso portal no Sagres Online você também já vai poder conferir a íntegra e os destaques dessa entrevista.